Queridos, se Deus tem abençoado tanto a nossa nação, e que tem promessas, e desde que eu sou pequeno, eu ouço homens e mulheres de Deus, do Brasil e fora do Brasil, falando que o Brasil vai ser um celeiro para as nações, nós temos que tornar isso uma realidade, irmão. Para isso nós precisamos ter liberdade. Você sabe o que é um celeiro? Celeiro é um lugar onde se guarda sementes, colheitas. E se o Brasil é um celeiro, virão pessoas de outros países para buscar o que a gente tem, no natural e no espiritual. Se nós temos uma promessa de ser celeiro, tem muita coisa boa aqui no Brasil, que tem nações que estão precisando. Irmão, escuta, 1/5 do mundo é alimentado pela nação brasileira. Então, isso já é a profecia. Eles vêm e dizem: o Brasil tem um celeiro de comida, e nós estamos com falta de comida. Onde nós vamos buscar? No Brasil. Só que vai chegar um dia que o coração deles vão precisar do Senhor. Eles vão olhar aonde tem a glória de Deus, a presença de Deus, e eles vão lembrar: no celeiro. Nós vamos ter que ir no Brasil buscar a glória de Deus, e eles vão vir aqui, irmão, em busca de avivamento. E nós precisamos nos posicionar, nos submetendo a Deus, e também resistindo ao inimigo. O texto que eu li diz: nós não temos que lutar com coisas naturais, mas as armas da nossa milícia são poderosas para destruição de fortalezas, sofismas, altivez. O que é tudo isso, pastor? Ideia errada, conceito errado, distorcido. Então, nós precisamos resistir às ideias do maligno. Diga: eu preciso resistir às ideias do maligno. Como que você vence? Resistindo às ideias do maligno. Todo sugestionamento do maligno, irmão. Eu creio que o Senhor liberou a bênção dele para essa nação. E quando eu falo de nação, parece uma coisa tão grande, mas a nação é formada por famílias. Se Deus abençoa uma nação, está abençoando a sua família, irmãos. Sua família vai ser uma bênção. Aliás, sua família já é uma bênção. Eu não vou falar daquilo que Deus vai fazer, eu vou falar daquilo que eu já creio. Sua família é uma bênção. Sua família é uma bênção. Quando alguém quiser procurar qual é o modelo do casamento, vai bater lá na tua porta. Qual é o modelo de se criar filhos? Vão procurar lá na sua casa. Por quê? Porque é um celeiro. É um celeiro da bênção. Quando alguém precisar de ajuda, vai buscar em você. Você é um celeiro. Irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus, e Ele nos deu essa terra. Caleb foi ousado para dizer: subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. E se ele, na antiga aliança, teve ousadia de falar isso, sem ter o Espírito Santo de Deus dentro dele, quanto mais você que tem um espírito de ousadia. Deus não te deu o espírito de temor, de medo, mas deu um espírito de ousadia. Você tem o espírito de ousadia dentro de você, de coragem, irmão. Logo, eu quero te ensinar de uma forma prática a vencer aquilo que a gente está percebendo no mundo espiritual. Irmãos, para viver a promessa, a primeira coisa, você tem que se sujeitar a Deus. A primeira coisa é essa. Pastor, como é que eu me sujeito a Deus? Sem Jesus não tem jeito. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser através de mim. A primeira coisa é você se entregar a Jesus. E isso você faz confessando. Não precisa ser dentro da igreja, pode ser em qualquer lugar.
onde você estiver, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus aceita você. E se com a tua boca você confessar: Jesus, tu és o meu Salvador, você está salvo. A primeira coisa é essa. Romanos 10, 9 e 10. A primeira coisa é essa. Mas se sujeitar a Deus, irmãos, significa jejuar e orar. O jejum e a oração é o que move o cristão, irmãos. A vida do crente tem que ser de jejum e oração. O jejum mortifica a carne. O que o jejum faz? Diga, mas libera poder no espírito. Então olha, o jejum mortifica a carne, mas libera poder no espírito. O jejum quebra a minha natureza carnal, mas libera poder espiritual. Irmão, tem coisas na sua vida que só vai ser vencida através do jejum. E não adianta eu te ensinar de outra forma. Não adianta você pegar pregaçãozinha de YouTube dizendo não tem que jejuar mais. Não, irmão. Sai fora desses pastores que estão doutrinando errado. Quando Estevão sofreu o acidente, entrei num jejum de 21 dias. Fiz o intervalo de 2, 3 dias, entrei no jejum de 4 dias. No terceiro dia já fiz um jejum total. E eu sou testemunho que o jejum é capaz de potencializar as respostas. Ele quebranta a minha carne, mas manifesta o poder do Espírito. Pastor, eu quero ver rompimentos na minha vida ministerial. Vai jejuar. Aliás, quando o Espírito Santo nos leva para o jejum, porque é o Espírito Santo que nos leva para o jejum, ele nos guia para o jejum, ele sempre vai nos levar com um propósito. E esses dias atrás, todas as mensagens que Deus me deu, há pelo menos 30 dias, envolve jejum. E eu não tinha, na minha mente carnal, na minha concepção, levar a igreja ao jejum. Mas Deus estava falando sobre jejuns. Deus, o Espírito Santo já me falou: jejua um dia. Eu já jejuei um dia. Ele já me disse: jejua 3 dias. Jejuei 3 dias. Quando o Espírito de Deus me falou: jejua uma semana, jejuei. Jejua 10 dias, jejuei. Jejua 15, jejuei. Um dia o Senhor me disse: eu quero que você jejue 40 dias. Foram 2 vezes durante toda a minha vida que eu jejuei 40 dias, só 2 vezes. Eu não sabia porque o Espírito Santo de Deus estava me levando ao jejum de 40 dias, mas o primeiro é porque havia um rompimento do meu chamado ministerial. O Senhor estava me separando para ser pastor. Logo depois veio a palavra, e um tempo depois Deus me levantou como pastor. Quando o Senhor ia subir o meu nível espiritual, o Senhor me disse: eu vou levar você a ter uma autoridade maior, a desfrutar coisas que você ainda não viveu, e eu vou levar você em lugares que você não foi, inclusive países que você nunca foi. O Senhor me disse: entra num jejum de 40 dias. E eu jejuei mais 40 dias e se rompeu a promessa de Deus. O jejum quebra a resistência do natural para liberar poder espiritual. Diga comigo: o jejum quebra a resistência no natural e libera poder sobrenatural. Você vai ver no Antigo Testamento o povo hebreu jejuando. Lembra de Esther? Havia um decreto ao povo judeu que todo mundo morreria. E ela diz: eu vou me entrar diante do rei, e eu sei que eu não posso, mas proclame um jejum de 3 dias. É chamado jejum de Esther. Proclame para a nação um jejum de 3 dias.
E a Bíblia diz, irmão, que isso mudou o coração do rei, que voltou favor para a vida dela. Você vai ver Daniel jejuando 21 dias. E depois dos 21 dias, no 24º dia, recebeu uma visita do anjo, que trouxe revelações. No Antigo Testamento, você vai ver Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, levado ao deserto, porque foi o Espírito Santo, em Mateus capítulo 4, que levou Jesus ao deserto, para jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo, e a romper o ministério dele. Olha aqui para mim. Adão começou o ministério dele comendo. O Senhor disse: coma de tudo que tem nesse jardim. Jesus começou o ministério jejuando. Jejum fala de rompimento. Eu não alimento a minha carne, mas eu estou liberando o poder de Deus. Se você está percebendo, eu estou ficando frio espiritualmente, não quero ir no culto, já estou dando legalidade, liberdade para as musiquinhas do mundo, já estou muito celular, muito televisão. Está na hora de você fazer um bom jejum, de você orar: Espírito Santo, qual é o jejum que eu preciso fazer? Porque o jejum mortifica a carne, mas libera poder de Deus na sua vida. Jejum e oração, irmão, é a arma do crente. Isso fala de sujeição a Deus. Eu quero falar sobre jejum. Eu quero falar de 3 formas que você pode jejuar: normal, absoluto ou parcial. Pastor, o que é o jejum normal? Sem comer nada, mas tomando água. Normalmente você vai fazer esse tipo de jejum, sem comer nada e tomando água, por um breve período de tempo, não é muito longo. Do tipo, pode fazer uma semana, 10 dias. No povo hebreu, o dia deles começa às 6 horas da tarde. Então, o horário deles de jejum é a partir das 6. O nosso começa à meia-noite. A 01, minuto começa o nosso dia. Então, eu sugiro que da meia-noite até o dia e até o horário que você decidir, se você for fazer esse jejum normal, que você defina que o Espírito Santo é que vai levar você ao tempo do jejum. Que você defina quanto tempo você vai jejuar. Por exemplo, dormiu às 11 horas, comeu, ok. De madrugada não assalta a geladeira mais. Acordou 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, disse: eu vou jejuar até às 10. Aí você pode fazer o jejum normal, não come nada e toma água. Esse é o primeiro modelo de jejum. Segundo modelo de jejum é o absoluto, que é sem alimento e sem água. Do mesmo jeito, você pode estipular, por exemplo, de tal horário, da meia-noite até tal horário que você souber que você aguenta, porque também não vai morrer, meu irmão. E aí você vai fazer esse tipo de jejum. Pastor, tem na Bíblia o jejum absoluto? Tem. Lembra quando Paulo, ele teve aquela voz que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Jejum absoluto, sem tomar água e sem comida. Irmão, só que ele ficou no quarto. Então, esse tipo de jejum normalmente a gente faz no final de semana. Eu vou ficar sem tomar água e sem comer. O corpo humano não pode ficar mais do que 3 dias sem água. Então, jejum não é para matar de verdade, viu, irmão? Mortifica a natureza carnal, mas não é para morrer de verdade, viu? Não é para isso. Então eu considero que se você for fazer, por exemplo, um jejum completo, faz um período menor. O Espírito Santo vai guiar você, mas faz com sabedoria. Agora, você trabalha dirigindo, trabalha num equipamento perigoso. Nesse jejum você não pode fazer. Já pensou bater o carro porque
baixou a glicemia, também não pode fazer. Eu falei do jejum normal. Dentro do jejum normal, você pode não comer, mas pode tomar água. No jejum absoluto, você não come nada e não bebe nada. Agora, existe outro jejum, que é mais fácil, mas também é jejum, que é um jejum de Daniel. Em Daniel capítulo 10 disse assim: manjar desejável eu não comi. Pensa em alguém que gostava de doce. Manjar desejável eu não comi, né? Tem os irmãos formiga aí? Então, formiguinha, ele tirou o manjar. Manjar desejável, nem carne. Tem os amigos do churrasco aí? 21 dias sem comer carne. Não entrou na minha boca. Então, qual é esse tipo de jejum? Eu vou me abster de algum tipo de alimento que eu gosto durante 21 dias. Por exemplo, o café. Tem gente que gosta muito de tomar café, inclusive eu gosto muito de tomar café, né? 21 dias sem tomar café. Uma irmã me disse: pastor, eu quero jejuar, mas eu tomo medicamento. Qual é o jejum que você me aconselha? Eu disse: não faz o normal, que é sem alimento, que se você toma medicamento controlado, não pode ficar em jejum sem alimento total. Não faz o absoluto de jeito nenhum, que é sem água e sem comida. Você tem que comer alguma coisa. Eu falei: irmã, você gosta de café? Ela disse: não. Mas o que você gosta mais? Ela falou: gosto de chocolate. Eu não consigo ficar uma semana sem chocolate. Eu falei: pronto, assim te diz o Senhor, vai jejuar do chocolate. E aí você pode tirar o Daniel, no jejum que ele fez, acho que comeu alface, né? Beterraba, brócolis, mas carne não comeu. Manjar também não comeu, doce também não comeu, mas comeu qualquer outra coisa. Então você vai tirar algo do seu cardápio durante um tempo, e aí fica fácil, porque pode ser um tempo prolongado. E todo o tempo? Não. Esses 21 dias. Isso é quebrantamento, irmão. Isso é sujeição a Deus. E nesse período eu vou somar as minhas orações. Eu vou orar e jejuar. Essa é a primeira coisa, sujeição a Deus através de jejum e oração. A segunda forma, a terceira, porque eu já falei das orações, é resistir o inimigo. Pastor, você deu a aulinha aqui de resistir o inimigo, e eu vi o inimigo grandão aqui indo para trás. Como é que isso acontece? Como Jesus venceu. Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Lembra que eu te disse? O inimigo, ele vem com ideias, e eu resisto às ideias do inimigo. Então, para vencer o inimigo, eu falo a palavra. A palavra de Deus é como uma espada. Então eu tenho que fazer proclamações da palavra. Proclamações da palavra. Ensina o teu irmão: faça proclamações da palavra de Deus. Minha casa é uma desgraça. Não, essa é uma proclamação que não está na Bíblia. Agora está na Bíblia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha fé faz enxergar aquilo que está diferente do natural. Então você tem que proclamar a palavra, tem que usar a palavra. Irmãos, todos os dias, quando eu entrava lá na UTI, 2 versículos era a chave para orar pelo Esteva. Eu ungia o Esteva todo dia e eu proclamava Isaías 53, verdadeiramente o Senhor Jesus levou na cruz todas as suas enfermidades, e pelas feridas do Senhor Jesus você foi curado. E eu dizia Romanos 8:11, se o Espírito de Jesus Cristo,
que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de você, Estevam, é o Espírito Santo que está dando vida a você. Então você tem que usar a palavra, tem que proclamar a palavra. Primeiro, jejum, oração, proclamação da palavra. E quarto, irmão, você tem que ter sabedoria para fazer a escolha certa. Porque, irmãos, a Bíblia fala que aquele que quer ter sabedoria, busque, porque Deus dá de graça. Então, eu não sei, eu estou confuso, estou em dúvida em que é a promessa de Deus, o que é a vontade de Deus. Peça sabedoria. Eu estou em dúvida para tomar uma decisão. Peça sabedoria. E você sabe como vem sabedoria? Do espiritual e do natural. Da onde vem a sabedoria? Do espiritual e do natural. Do espiritual, porque é Deus que te dá sabedoria. E do natural, Deus coloca pessoas sábias perto de você. Na multidão de conselhos se firmam coisas boas, se estabelece. Então você vai se cercar com pessoas que você fala, aquela pessoa é sábia, aquela pessoa é de Deus. Vou me cercar de pessoas que têm palavras boas, para eu saber fazer as escolhas. Então, irmão, olha, sujeição a Deus em jejum, oração, resistência ao diabo através de proclamação da palavra e fazer a escolha certa. Você crê assim, irmãos?